Oi pessoal, eu sou a doutora Stefania Zanetti e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre biossegurança. O que é a biossegurança? Como o próprio nome diz, bio significa vida, segurança é proteção. Então, na realidade, a biossegurança são as medidas que nós temos em relação à proteção da vida, tá certo? No consultório odontológico, as medidas de biossegurança, elas são fundamentais e são indispensáveis. Então, tem alguns cuidados que você, paciente, pode observar no consultório odontológico quando você frequenta. Então, quando você vai a primeira vez no dentista, que você mudou ou você quer conhecer, são alguns detalhes que você, leigo, pode verificar para ver se realmente aquele profissional está tomando cuidado com a tal da biossegurança. A primeira coisa que você tem que observar é se o dentista está trajado adequadamente. Qual é o traje adequado para o consultório odontológico? Jaleco de manga comprida, gola de preferência alta. Se for um pouquinho baixa não tem problema, mas o ideal é que ela seja fechada até em cima, tá certo? O profissional ele tem que usar uma touca para proteger o próprio paciente de queda de cabelo, que o cabelo vá na boca do paciente e que isso não é nada agradável. Luva, tá certo? Qualquer procedimento que for feito no paciente, ele deve ser sempre feito com a utilização da luva. Não importa qual seja, se é uma avaliação, se é uma moldagem, qualquer procedimento que o profissional vai colocar a mão na boca do paciente precisa ser feito com luvas, tá bom? Aí nós temos também as máscaras, que elas são fundamentais por conta. O profissional vai falar alguma coisa, tem que estar protegido e também proteger o profissional do paciente, da saliva do paciente. Óculos de proteção. Porque o óculos é importante, tanto para mim, que no caso é a proteção para os meus olhos, como para o próprio paciente que está ali, que de repente a gente está trabalhando, mexendo ali, vem alguma coisa nos olhos, o profissional se assusta e pode até provocar um acidente com isso. E agora nós também temos o propé. O propé é uma touquinha para os pés. Por que ele é importante? O propé, ele vai proteger a contaminação do meu consultório, porque a gente vem da rua com os pés sujos. Quando a gente entra no consultório, o que nós queremos é o mínimo de contaminação possível, e o propé, ele protege a sola do sapato do chão do consultório. Outras medidas que a gente tem que observar são as barreiras de proteção no próprio equipamento. Então, todo lugar que o dentista põe a mão, ele tem que ser protegido. Protegido como? Pode ser uma barreira de filme plástico, pode ser uma barreira, por exemplo, no caso da onde nós colocamos a cabeça, uma touca, tá certo? Só que todas essas barreiras, depois do final do atendimento, elas vão ser trocadas. Por isso que elas são colocadas ali. Então, quando finaliza o atendimento, a gente vai tirar aquelas barreiras, vai proceder à desinfecção da região e depois vão ser colocadas novamente. Outra coisa que é muito importante, que muitas vezes você, paciente, não consegue observar, porque quando você entra no consultório, às vezes a mesa clínica já está posta, é se os instrumentos eles são esterilizados de maneira correta. Então, o ideal é que sempre ele venha nessa forma, sempre no envelope, datado, na verdade. Isso vocês não vão conseguir observar, mas que seja sempre no envelope. Por que isso? Porque a esterilização, ela tem uma validade, ela não é eterna. E quando você data o seu material, você sabe se ele está próprio para ser utilizado ou não. Então, o ideal é sempre você perguntar para o profissional qual é o meio de esterilização que ele utiliza. Então, se ele utiliza uma autoclave, se ele utiliza uma estufa. As estufas, hoje, elas não são mais adequadas para esterilização odontológica. Já há muito tempo, a esterilização obrigatória em consultório odontológico são as autoclaves, porque a gente sabe que elas são mais efetivas.
Então, não conhece ainda o consultório que você está frequentando? Não tenha vergonha de perguntar para o dentista, olha, como é que você esteriliza os seus materiais? É autoclave? Porque é da nossa saúde que nós estamos falando. Então, por isso é muito importante que você não tenha vergonha de perguntar, porque isso é uma coisa que, se não for feito corretamente, pode te trazer um monte de problemas futuros. Quando essas medidas de biossegurança não são respeitadas, o paciente corre o sério risco de contrair várias doenças. E isso não é de conhecimento geral. Muitas vezes a pessoa nem imagina quais são as doenças que ela pode contrair no consultório odontológico. E, na maioria das vezes, quando ela apresenta essa doença, ela nem sabe que foi no consultório odontológico que ela contraiu. Por isso, essas medidas, elas são tão importantes. Todos esses indicadores que eu passei para vocês, eles não são, obviamente, um selo de que o dentista é um dentista que vai ter uma técnica excelente ou que é um dentista maravilhoso, mas já demonstra que o profissional tem respeito pelo paciente. Então, se você está na dúvida, vou nesse dentista, não vou naquele, eu vou naquele outro, não tome como parâmetro somente o valor do serviço. Na realidade, o valor cobrado é um agregado. Então, reparem em todos esses itens que eu enumerei para vocês, porque todos esses itens, eles são muito importantes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha. Se acha que vai ser útil para alguém, além de você, né? Curte e aguarde que nós vamos fazer novos vídeos com coisas interessantes também. Meu nome é Estefânia Zanetti e se precisar estou à disposição.